Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Centro Educacional Fabrício Sampaio, preparando para o futuro. Aula de Ciências e Matemática, quarto ano A e B, segundo bimestre, professora Aline Salles. Sejam bem-vindos! Alimentação e Energia, página 77, livro de Ciências. Alimentação e Energia, página 77, livro de Ciências. Vamos começar? A principal fonte de energia para os seres vivos da Terra é o Sol. Os seres vivos dependem direta ou indiretamente da luz solar. As plantas, por exemplo, precisam dessa luz para produzir o próprio alimento. A energia é necessária para que os seres vivos possam se movimentar, crescer, desenvolver-se e se reproduzir. É dos alimentos que os seres vivos retiram energia. Repetindo, alimentação e energia, página 77. A principal fonte de energia para os seres vivos da Terra é o Sol. Os seres vivos dependem direta ou indiretamente da luz solar. As plantas, por exemplo, precisam dessa luz para produzir o próprio alimento. A energia é necessária para que os seres vivos possam se movimentar, crescer, desenvolver-se e se reproduzir. É dos alimentos que os seres vivos retiram energia. Os seres vivos obtêm energia dos alimentos. A forma de obtenção de alimento pelos seres vivos varia. Por isso, eles podem ser classificados de acordo com a maneira que obtém alimento. Repetindo, os seres vivos obtêm energia dos alimentos. A forma de obtenção de alimento pelos seres vivos varia. Por isso, eles podem ser classificados de acordo com a maneira que obtém alimento. Produtores, seres vivos capazes de produzir o próprio alimento, como as plantas. Repetindo, produtores, seres vivos capazes de produzir o próprio alimento, como as plantas. Consumidores, seres vivos que não produzem o próprio alimento e consomem outros seres vivos para obter energia, como os animais. Os consumidores podem ser herbívoros, que comem apenas plantas, carnívoros, que comem apenas outros animais, ou onívoros, que se alimentam de plantas e de animais. Decompositores, seres vivos que se alimentam de matéria orgânica e a transformam em substâncias que serão reabsorvidas pelo ambiente no processo de decomposição. Algumas bactérias e fungos, como os cogumelos, são seres decompositores. Observem o slide. Os seres vivos obtêm energia dos alimentos. Nas diferentes cadeias alimentares, podemos encontrar normalmente 3 tipos de categorias de seres vivos: produtores, consumidores, decompositores. Produtores, seres vivos capazes de produzir o próprio alimento, como as plantas. Consumidores, seres vivos que não produzem o próprio alimento e consomem outros seres vivos para obter energia, como os animais. Os consumidores podem ser herbívoros, que comem apenas plantas, carnívoros, que comem apenas outros animais, ou onívoros, que se alimentam de plantas e de animais. Decompositores,
seres vivos que se alimentam de matéria orgânica e a transformam em substâncias que serão reabsorvidas pelo ambiente no processo de decomposição. Algumas bactérias e fungos, como os cogumelos, são seres decompositores. Cadeia alimentar, página 78. Cadeia alimentar, página 78. A relação alimentar entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar. Ela pode ocorrer em todos os ambientes. Em uma cadeia alimentar, a energia contida no alimento passa de um ser vivo para outro. E nessa relação de alimentação, sempre há um produtor, um ou mais consumidores e os decompositores. Repetindo o início, a relação alimentar entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar. Ela pode ocorrer em todos os ambientes. Em uma cadeia alimentar, a energia contida no alimento passa de um ser vivo para outro. E nessa relação de alimentação, sempre há um produtor, um ou mais consumidores e os decompositores. Nós, seres humanos, nos alimentamos de outros seres vivos dessa forma também fazemos parte de cadeias alimentares como consumidores onívoros. Para representar uma cadeia alimentar, utilizamos setas que partem do alimento e apontam para o consumidor. Veja a seguir um exemplo de cadeia alimentar em um ambiente terrestre. Observem o slide rapidamente. O que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é uma sequência de organismos interligados por relações de alimentação. O que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é uma sequência de organismos interligados por relações de alimentação. Observem a imagem de vocês aqui. Para representar uma cadeia alimentar, utilizamos setas que partem do alimento e apontam para o consumidor. Veja a seguir um exemplo de cadeia alimentar em um ambiente terrestre. Tem o sol, plantas gramíneas, cogumelos, fungos decompositores. Aí nós temos aqui a capivara, onça pintada, bactérias decompositoras, tá bom? Sigam as setas. Para representar uma cadeia alimentar, utilizamos setas que partem do alimento e apontam para o consumidor. Observem o exemplo da cadeia alimentar. Observem as setas, tá bom? Elas partem do alimento e apontam para o consumidor, tá bom? Observem a seta aí. A planta produz o próprio alimento pela fotossíntese. Ela serve de alimento para a capivara, que é consumida pela onça. Quando morrem, todos esses seres são decompostos por bactérias e fungos. A planta produz o próprio alimento pela fotossíntese. Ela serve de alimento para a capivara, que é consumida pela onça. Quando morrem, todos esses seres são decompostos por bactérias e fungos, tá bom? A planta ela produz o próprio alimento, a capivara come a planta e depois a onça come a capivara, tá? Aí embaixo tá, a planta produz o próprio alimento pela fotossíntese, ela serve de alimento para a capivara, que é consumida pela onça. Quando morrem, todos esses seres são decompostos por bactérias e fungos. Atividades, páginas 79, 80 e 81, para vocês fazerem. Atividades, páginas 79, 80 e 81. Na página 79 diz assim: atividades número 1.
Observe a cadeia alimentar a seguir e classifique cada organismo em produtor, consumidor ou decompositor. Observe a cadeia alimentar a seguir e classifique cada organismo em produtor, consumidor ou decompositor, tá bom? Observe a cadeia alimentar a seguir e classifique cada organismo em produtor, consumidor ou decompositor. Número 2. Resolva o diagrama de palavras usando as dicas abaixo. Resolva o diagrama de palavras usando as dicas abaixo. Aqui nós temos as dicas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão resolver o diagrama de palavras usando essas dicas aqui, ó. 8 dicas. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dicas, tá? Resolva o diagrama de palavras usando as dicas abaixo. Nós temos 8 dicas para vocês resolverem o diagrama de palavras, tá bom? Na página 80. Página 80, desequilíbrio ambiental. Pequeno cidadão. Página 80, desequilíbrio ambiental, página 80. Todos os seres vivos que habitam a superfície da Terra influenciam no equilíbrio biológico. Cada espécie faz parte de uma ou mais cadeias alimentares e do equilíbrio ambiental. Se alguma delas, por um motivo qualquer, ficar muito numerosa, poderá causar desequilíbrio e prejudicar várias outras espécies. Por isso, a sobrevivência dos seres vivos depende de que as cadeias alimentares se mantenham estáveis. Quando um ser vivo desaparece ou sua quantidade diminui em um local, pode ocorrer desequilíbrio na cadeia alimentar. Aqueles que se alimentam dele podem ficar sem alimentos e os que eram comidos por ele podem se multiplicar em grande quantidade. O desequilíbrio de uma cadeia alimentar ocorre principalmente por causa da ação do ser humano no ambiente, como desmatamento, caça e pesca predatórias e poluição são algumas dessas ações. Repetindo, desequilíbrio ambiental. Todos os seres vivos que habitam a superfície da Terra influenciam no equilíbrio biológico. Cada espécie faz parte de uma ou mais cadeias alimentares e do equilíbrio ambiental. Se alguma delas, por um motivo qualquer, ficar muito numerosa, poderá causar desequilíbrio e prejudicar várias outras espécies. Por isso, a sobrevivência dos seres vivos dependem de que as cadeias alimentares se mantenham estáveis. Quando um ser vivo desaparece ou sua quantidade diminui em um local, pode ocorrer desequilíbrio na cadeia alimentar. Aqueles que se alimentam dele podem ficar sem alimentos e os que eram comidos por ele podem se multiplicar em grande quantidade. O desequilíbrio de uma cadeia alimentar ocorre principalmente por causa da ação do ser humano no ambiente, como desmatamento, caça e pesca predatórias e poluição são algumas dessas ações. Número 1. O que acontece se um ser vivo desaparece do ambiente? O que acontece se um ser vivo desaparece do ambiente? Leia o texto novamente para responder a questão 1. O que acontece se um ser vivo desaparece do ambiente? Aqui a resposta está aqui no texto, tá bom? Número 1, questão 1. O que acontece se um ser vivo desaparece do ambiente? Na página 81, brincando, número 1, jogo ecológico. Você precisará de 10 bolas e de fitas
de 4 cores diferentes. Aqui a gente pode fazer na sala de aula, tá bom? Se brincando da página 81, tem que ser feito na sala de aula. Jogo ecológico, tá bom? Página 81 a gente faz na sala de aula quando vocês retornarem. Aqui nós temos um vídeo sobre cadeia alimentar. Prestem bastante atenção. O filme Madagascar foi genial, gostei muito mesmo. Mas teve uma parte que eu não entendi muito bem. Essa cena onde eles percebem que são livres e saem correndo. Melvin, a zebra, está adiante e atrás está Alex, o leão. E de repente o leão pula e morde a Melvin. Por que será que ele fez isso? Talvez tenha alguma coisa a ver com isso que a professora nos explicou outro dia sobre o que comem os animais, não é? Isso que chamou redes tróficas? Vocês já estudaram que as plantas fabricam seu próprio alimento e que por isso são produtores. Por outro lado, tanto nós como os animais não fabricamos nosso próprio alimento. Então, como o conseguimos? Compramos no supermercado. É, nós podemos comprar comida no supermercado, mas os animais não podem. Então, de onde eu tenho os alimentos? Alguns comem grama ou ervas e outros caçam animais, isto é, comem carne. Muito bem, mas nenhum animal pode fabricar seu próprio alimento. Por isso, são consumidores. Como bem disse a Maiko, dentro dos consumidores existem, por sua vez, 3 grupos. Os herbívoros, como a girafa, a zebra e o rinoceronte, entre outros. Os carnívoros, que por sua vez se alimentam dos herbívoros, como por exemplo o leão, o tubarão e as serpentes. E finalmente, temos os ursos. E também nós, os seres humanos, que comemos tanto vegetais como carne e nos chamamos onívoros. Você percebeu que tudo isto da alimentação de cada um funciona como os vagões de um trem? Por quê? Porque existe a locomotora, que seríamos produtores, atrás vem os herbívoros, depois os carnívoros e atrás os decompositores. Não se esqueça dos onívoros, que podemos comer uma coisa e outra. E também os decompositores, que comem tanto vegetais como animais mortos. Agora, se pensamos no filme Madagascar, você entende por que o leão Alex queria comer a zebra Melvin? Entendo sim. Pelo fato da zebra e do leão se sentirem livres, despertou o instinto de cada um. E como o leão é carnívoro e se alimenta de herbívoros, pulou em cima da zebra. Muito bem. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, sobre cadeia alimentar. Cadeia alimentar. A relação alimentar entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar. Ela pode ocorrer em todos os ambientes, tá bom? Em todos os ambientes ela pode ocorrer, certo? Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Agora vamos para a matemática. Matemática. Arme e efetue as divisões, tá bom? Arme e efetue as divisões. Continuação do conteúdo de divisão, tá bom? Que nós fizemos na aula anterior. Arme e efetue as divisões. Para vocês fazerem no caderno de vocês de matemática. Arme e efetue as divisões. Nós temos a letra A letra B, a letra C, a letra D, a letra E, a letra F, a letra G, a letra H, a letra I, a letra J e a letra K. Arme e efetue as divisões para vocês fazerem no caderno de vocês, de preferência pelo processo longo, tá bom? Arme e efetue as divisões para fazer no caderno de matemática pelo processo longo, certo? Encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Beijos!